Queridos irmãos e irmãs, esta palavra que acabamos de ouvir nos ajuda a refletir sobre a nossa postura diante do Senhor. Aqui nós vemos a postura de Simão, fariseu, e a postura desta mulher. Será que nós que estamos aqui na igreja agora, nessa missa, e também aqueles que estão acompanhando pelas redes sociais, julgamos que temos o direito de estar onde estamos? Será que nós estamos aqui para receber, mas considerando que isso é nosso direito? Simão tinha essa postura. Ele convidou Jesus para uma refeição na sua casa. Ele era fariseu, conhecedor da lei, ouviu falar de Jesus, ficou sabendo das coisas que Jesus realizara. Antes dessa passagem, Jesus vai trazer à vida o filho da viúva de Naim, que chorava também, e que Jesus disse: não chores, né? E tocou, e disse ao jovem que se levantasse. Ele se levantou. Aqui nós estamos diante de Jesus também com o choro de uma mulher. Em relação a essa, Jesus não diz que ela não deva chorar. São choros diferentes, né? São situações diferentes. Nós não somos a comunidade dos perfeitos, nós somos a comunidade dos pecadores perdoados. Nenhum de nós é digno de estar aqui onde estamos, ouvindo a palavra de Deus e participando dos sacramentos. Não é nosso direito, é misericórdia de Deus que nos envolve, que nos precede, que nos alcançou, que nos atraiu, que nos perdoou. Essa é a razão do choro desta mulher. Ela não faz uma confissão, ela tem um choro de amor, de reconhecimento, da acolhida que recebe da parte de Jesus. Ela não foi convidada para a casa de Simão, mas ela foi a si mesma, sabendo que Jesus estava lá. Olha a ousadia dessa mulher. Olha a confiança que ela tinha em Jesus. Entrar na casa de um fariseu, que ela sabia que a julgaria. Afinal de contas, como diz o Evangelho, era uma mulher considerada uma pecadora pública, era conhecida na cidade. E ela chega, ela chora, ela, com suas lágrimas, lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, derrama perfume. São gestos. Ela não diz uma palavra, são gestos. E o Simão, que convidara Jesus, talvez com um misto de curiosidade para ouvir o mestre, que afinal de contas já adquiria uma certa fama, mas também de desconfiança, fez logo o seu julgamento e a sua condenação. Esse homem certamente não é profeta. Se fosse, ele saberia que tipo de mulher o está tocando, né? Simão certamente falou assim: eu estou aqui, sou digno de receber o Senhor na minha casa. Tanto que ele veio, né? Eu estou recebendo. Ele acha-se tão autossuficiente que ele é capaz até de julgar o Senhor e o comportamento do Senhor e o comportamento daquela mulher. Jesus então faz essa pergunta, que era muito comum quando se convidava alguém para a casa, era uma espécie, não era só uma refeição, está convidando um mestre, né? Então, Simão, tenho uma coisa para te dizer. É interessante a delicadeza de Jesus também com Simão. Fala, mestre. E ele então conta essa situação de dois devedores. Um devia uma grande quantia e outro uma pequena quantia. E o credor perdoou aos dois, né?
como eles não tivessem o que pagar, com o que pagar, perdoa os dois. Qual dos dois ama mais? Né? E Simão vai responder: penso que aquele que devia mais, né? E aí ele vai então valorizar tudo aquilo que Simão não fez. Né? Simão está pensando naquilo que a mulher fez, não no que ela faz. Jesus mostra o que a mulher faz e o que o Simão não faz. Então não é uma história simplesmente lá, é uma interpelação para nós. Qual é a nossa postura diante do Senhor? Estás vendo essa mulher? Entrei na tua casa, tu não fizeste uma série de coisas aqui que mostram carinho, atenção, amor, cuidado, e ela, no entanto, fez tudo isso de uma forma assim exagerada, e Jesus vai dizer: por isso eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. Então nós podemos pensar que às vezes nós podemos estar na casa do Senhor com pouco amor, porque nós não reconhecemos o quanto fomos perdoados. Quem é que pode se considerar justo diante de Deus? E disse a mulher: teus pecados estão perdoados. Quem é este que até perdoa pecados? Começar a pensar. E Jesus diz: tua fé te salvou, vai em paz. Então, meus queridos irmãos, a igreja, repito, não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores perdoados, e que, conscientes deste perdão, são profundamente gratos a Deus, cheios de gratidão, de amor, e se tornam embaixadores da misericórdia de Deus nesse mundo. Só pode anunciar o evangelho da misericórdia quem primeiro percebeu a misericórdia de Deus para consigo mesmo. Enquanto nós não somos capazes de uma memória amoris, de um amor agradecido, nós também não somos capazes de amar e anunciar realmente o evangelho da misericórdia. Na primeira leitura, Paulo exorta Timóteo a reconhecer o dom que recebeu e que não seja desprezado por ninguém por ser jovem. Ele tinha sido colocado à frente da igreja de Éfeso, e ele então dá os conselhos a Timóteo para que ele possa viver sempre diante da palavra do Senhor, na conduta, na caridade, na fé, na pureza, dedicando-se à leitura, à exortação, ao ensino, quer dizer, a meditação da palavra de Deus. Não descuides o dom da graça que tu tens e que te foi dada por indicação da profecia, acompanhada da imposição das mãos do presbitério. Se isso vale especialmente para nós, ministros ordenados, por causa da situação de Timóteo, mas vale para todos os batizados. Nós temos que ter a consciência do dom que nós recebemos, da graça batismal, que fez de nós um povo sacerdotal, profético e servidor, e reavivar sempre este dom. E nós também, que dentro desse povo sacerdotal, temos o ministério a serviço do povo sacerdotal, lembrando que recebemos um dom da graça, portanto da misericórdia de Deus, e que veio pela mediação eclesial, indicação da profecia e imposição das mãos do presbitério. Cuida de ti mesmo e daquilo que ensinas, mostra-te perseverante, assim te salvarás a ti mesmo e também aqueles que te escutam. Hoje a igreja celebra, como foi dito, a memória litúrgica dos mártires São Cornélio e São Cipriano, dois mártires do século III, tempo da perseguição no Império Romano. Foram vários os papas que morreram por causa da perseguição. Cornélio foi eleito depois de um intervalo em que se não elegia papa, porque era o tempo da perseguição de Décio.
que já tinha mandado matar o Papa anterior e que preferia um inimigo externo, como ele mesmo disse, que ele tivesse que combater, do que um bispo em Roma, né? Tal o seu incômodo com a presença dos cristãos. Então, a Igreja de Roma ficou durante um tempo só com os presbíteros e diáconos, porque eleger o Papa já era eleger um candidato ao martírio imediato, né? Era a eleição e a morte. Mas a ocasião se deu quando Décio vai combater os inimigos externos e morre, né? E então, nesse tempo, eles elegem Cornélio. E Cornélio vai enfrentar situações de dificuldade internas na igreja e externas. Externas, a perseguição do Império Romano. Internas, as divisões. Então, não pensemos nós que são problemas só de hoje. A igreja sempre enfrentou problemas. Na África, outro grande, Cipriano, bispo de Cartago, que antes era filho de pagãos, depois vai se converter, tem uma vida antes errante, mas se converte, depois é batizado, e aí leva a sério o seu batismo, é ordenado presbítero, e depois, quando morre o bispo de Cartago, é aclamado e se torna o bispo de Cartago. Os dois são contemporâneos, e um vai apoiar o outro. Cipriano tem uma grande liderança em relação ao norte da África, as diversas igrejas, diversas dioceses do norte da África. A África, nessa época, tinha comunidades cristãs florescentes, e reconhecia a autoridade do bispo de Roma e a importância do trabalho sinodal, que está na crista da onda hoje, na discussão da igreja, dos bispos, né, da comunhão, da colegialidade, da importância, o significado como elemento de unidade do bispo em cada diocese. Então vai haver um apoio mútuo. Ambos vão enfrentar exteriormente a perseguição e interiormente, dentro da igreja, a divisão, né? Divisão fruto de posturas semelhantes a essa que nós vimos no Evangelho. Simão é um homem religioso, mas rígido, condena. No tempo do Papa Cornélio, Cornélio foi benevolente e misericordioso com aqueles cristãos que, temendo a perseguição, chegaram de alguma forma, ou até através de subterfúgios, né, renegar a fé. Por exemplo, alguns compravam um certificado de que eles tinham, eles não renegavam a fé, mas compravam um certificado para garantir a vida. Fraqueza, mas faziam. Havia os grupos que não aceitavam, você tem que fazer uma dura penitência para voltar, duríssima. Cornélio não aceitava, né, uma penitência mais modesta. Cipriano, a mesma coisa. Então, Cipriano e Cornélio são dois exemplos nesse período de uma postura misericordiosa, inclusiva, como o Papa Francisco hoje. E os dois vão enfrentar oposição nas suas duas igrejas, gente que vai contestar a sua eleição. Vão até eleger em Roma um grupo mínimo, um antipapa, né? E também lá junto de Cipriano, numa das perseguições em que Cipriano tem que se afastar de Cartago, elege um outro. Mas ambos vão lutar pela unidade da igreja. Então, suas características: enfrentamento do inimigo externo na perseguição, internamente a busca da unidade da igreja. Exemplo para a nossa caminhada, mas uma unidade da igreja fundada na palavra de Deus, fundada na postura dialogal e da misericórdia. Parece muito semelhante com a postura do Papa Francisco hoje e de tantos outros. É o Evangelho que nós acabamos de ouvir por uma feliz coincidência. Que todos nós, queridos irmãos, acolhamos a exortação de Paulo, não descuidar do dom da graça que temos. Se temos fé, se fomos batizados, se aqui estamos, é pelo dom da graça de Deus. Que essa misericórdia de Deus que nos alcançou se torne frutuosa em nossas vidas, fazendo de cada um de nós embaixadores da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.